Olá, seja muito bem-vindo à Literatura Falada, que hoje traz como tema a Semana de Arte Moderna, que é um tema que já foi objeto de outros vídeos aqui do canal, né? Como a gente bem sabe, a Semana de Arte Moderna foi um acontecimento relevante para a nossa história literária e cultural e, aliás, completou 100 anos no último fevereiro e merece, propicia vários tipos de abordagem, de discussão, né? Sendo sempre constantemente lembrada. O que eu trago aqui hoje, rapidamente, são os diferentes grupos de intelectuais e artistas que ajudaram a organizar a semana. Quando a gente olha de fora, né, a Semana de Arte Moderna, a impressão que muitas vezes a gente tem é de que quem a organizou foi um grupo de artistas intelectuais extremamente coerentes, coesos na maneira de pensar o objeto estético. Mas isso não necessariamente é assim. Quando a gente chega mais próximo, a gente vê que havia diferentes grupos que ajudaram a compor esse grupo maior. E isso ficou mais evidente com o passar do tempo, né? Com o passar daquele momento primeiro, né? Aquele momento efusivo que foi a semana. Quer dizer, quando a poeira assentou, a gente pôde ver melhor os diferentes grupos que compunham aquele grupo maior de intelectuais. Bom, a agitação intelectual, né, dos primeiros anos do modernismo permite a divisão dos intelectuais que compuseram a semana, que organizaram a semana, em 4 grupos. O de Mário de Andrade, mais eclético. O de Oswald de Andrade, o mais revolucionário e radical. O grupo de tendência neorromântica e nacionalista de Cassiano Ricardo e, finalmente, o de tendências neossimbolistas e mais universalizantes de Tasso da Silveira. Apesar das diferentes tendências, Mário de Andrade e Oswald de Andrade foram os principais mediadores no campo da literatura entre o movimento brasileiro e o que ocorria na Europa. Oswald de Andrade viveu de maneira intensa a Revolução Artística Europeia e colheu ideias no continente às vésperas do surrealismo. Parte expressiva dos seus escritos provém de um emiscuir de futurismo, dadaísmo e espirituonovismo, como o nacionalismo de pau-brasil de 1924. Posteriormente, a gente sabe que o poeta teve inspirações surrealistas, como no caso do Manifesto Antropófago, espécie de pensamento doutrinário do autor que demonstra bem as preocupações do grupo. Texto devorador por excelência, com tom quase de brincadeira e jogos de palavras que o aproximam do dadaísmo, retoma, muito embora não imite, o Manifesto Canibale de Picabia. O manifesto apresenta a antropofagia como um princípio de união nacional, elemento que se liga à busca de identidade do povo brasileiro, preocupação dos modernistas, mas que acompanhava os escritores e intelectuais brasileiros desde o século XIX, um dos movimentos, um dos temas centrais, aliás, da nossa literatura romântica. Né? Você vai se lembrar Iracema, Guarani, Ubirajara, etc. Para os românticos, né, o índio ele era uma espécie de portador da alma do país, né, fundador da nossa nacionalidade. O manifesto do Oswald de Andrade, por sua vez, tem início justamente com a deglutição do bispo Sardinha, um europeu, né, pelos caetés de Alagoas. Distante da figura do bom selvagem dos românticos, no entanto, esse índio primeiro se destaca por seu caráter pagão, ameaçador, impiedoso, né, que confronta a atitude do século XIX, exibe o pífio controle sobre nossas origens a transitar entre forças do instinto e as do devorado. Trata-se de um selvagem revoltado contra o pai desde o início e que devora o europeu portador de autoridade intelectual. Desse modo, o apelo ao violento, ao sombrio, ao lendário e ao mágico se faz na intenção de mudar os hábitos intelectuais, saindo do círculo das instituições e dos valores tradicionais, que é, na verdade, o que os 4 grupos que compunham esse grupo maior, grosso modo, né, falando, pretendiam, né, essa revolução, essa renovação, né, e que ficou aí muito evidenciada pelo Mário e pelo Oswald, que foram aqueles que meio que lideraram o movimento, né, e pelo Oswald de Andrade, que era uma figura extremamente
polêmica, né? Uma figura radical, né? E que fez aflorar aí até os dias de hoje todo aquele espírito novismo do momento. É isso aí. Se gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal. E até o nosso próximo encontro.